Antes de começar este vídeo, algumas orientações importantes, porque vocês sabem, runner ajuda runner. Se inscreva, curta e compartilha. E agora bora pro vídeo. Olá amigos runners, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou estar falando com vocês sobre um tema que já fazia um tempo que eu tinha anotado aí na minha agenda e eu estava esperando o momento certo para estar conversando com vocês sobre. É um tema que eu acho bastante importante, principalmente para quem está começando na ultramaratona, porque a pessoa que está começando na ultramaratona, ela ainda não sabe quais serão os efeitos dessa modalidade no seu corpo. Por isso que hoje eu vou estar falando com vocês sobre o seguinte tema: uma ultramaratona não termina quando ela acaba. É uma frase que parece estranha, né? É meio difícil assim de entender tudo, mas eu vou tentar explicar para vocês, né, sobre o porquê dessa frase. Bom, quem faz uma maratona sabe que existe aquela barreira dos 30 km, né? Aquela temida barreira dos 30 km. E essa barreira, ela é comprovada que existe, né? Que é o ponto ali que o corpo precisa de mais nutrientes, né? E se você não estiver repondo, você acaba ficando aí à mercê de uma desidratação, à mercê de estar passando mal, né? De estar acontecendo alguma coisa aí mais grave com você. Uma maratona são 42 km. Agora uma ultramaratona são 2 maratonas, 3 maratonas. Eu na BR-135 fiz 133 km, então foram 3 maratonas. Nesse sábado retrasado eu fiz o Ultra Desafio Solidário de 100 km. Foram 2 maratonas e mais 16 km. Então esse assunto ainda está fresco na minha mente, né? Então dá para conversar com vocês sobre e o que eu senti após a prova. Por que eu falo que uma ultramaratona não termina quando ela acaba, né? Porque após a ultramaratona a gente tem uma queda de imunidade, a gente pode ter problemas, né, de passar mal, problemas de desidratação, porque a ultramaratona é um esporte que você sempre escuta, né? Todo mundo falando assim, superação, superei os limites. E essa superação de limites, ela vem com uma queda de nutrientes muito grande. O corpo fica bastante debilitado, né? Então assim, eu me sinto assim e eu já escutei relatos de muitos ultramaratonistas também que se sente assim, né? Que precisa tirar o pé um pouquinho, né? Que precisa se alimentar melhor, né? Que toma cuidado com relação à imunidade, essa baixa de imunidade. Então, o que eu vou estar falando aqui é um relato sobre o meu primeiro treino de ultramaratona e sobre esse último desafio aí de 100 km, né? E como que foi a minha recuperação, né? Então, pode ser que tenha muitos ultramaratonistas que cheguem depois de uma ultramaratona e já corra no dia seguinte, né? Já faça um regenerativo, né? Tem o amigo nosso lá, o Paulo, né? Que ele também fez os 100 km no sábado retrasado e deu acho que no dia seguinte, não foi no outro dia, não foi no dia seguinte, foi no outro dia ele já estava fazendo um regenerativo de 28 km, né? Então, assim, tem atletas que conseguem, né, não ter uma baixa tão grande de imunidade, né? Mas eu ainda tenho essa baixa de imunidade e eu sei como que eu tenho que respeitar o meu corpo, né? E eu falo isso para quem está ingressando nas ultramaratonas, né? Quando eu fiz o meu primeiro treino, que foi o treino das 3 balsas com os ultraloucos, né? Então foram 63 km, né? Eu lembro que no dia anterior eu já não estava muito bem da garganta, né? E aí minha mãe fez uma receita caseira aqui, leite quente com canela, ajuda bastante com a garganta. No dia seguinte eu acordei bem e fui fazer esse treino com eles.
No domingo me deu uma baixa de imunidade muito grande, começou a doer a garganta de novo e eu quase desmaiei. Então assim, a ultramaratona ela requer muito, né? Você perde muito nutrientes, né? Então você fica em baixa em várias situações, né? E por mais às vezes que você faça um pré-prova, né, de você se alimentar bem, de você se poupar bem, eu geralmente antes de uma ultramaratona eu começo a aumentar aí o consumo de carboidrato, o consumo de proteína, né, para ter um estoque bacana para o dia da prova, né? E eu também tiro o pé com relação até musculação, né? Então eu não faço atividade nenhuma uma semana antes para chegar bem para o dia da prova. Deu certo aí para esse último desafio de 100 km. Mas você vai para a prova, né? E aí você acaba tendo essa perda muito grande de nutrientes, né? Por mais que você vá com superávit, durante a prova você vai ficar ali no limite, né? Porque vai chegar aquele momento que você não vai conseguir se alimentar, vai ser muito difícil estar comendo alguma coisa sólida, você vai ter que ficar empurrando, né, para o corpo, às vezes não dá vontade nem de tomar líquido, né? Então vou contar para vocês a experiência de como que foi nesses 100 km aí do sábado retrasado, né? Eu levei muito líquido, né? Então levei água de coco, levei Coca-Cola, levei isotônicos, levei gel, levei cápsula de sal, levei paçoquinha, levei mariola, levei 4 pães com salame pro almoço, né? E durante a prova, até umas 6 horas ali estava descendo toda a hidratação, tranquilo. Quando eu fui almoçar, que já eram umas 8 horas, foi muito difícil comer o primeiro lanche, né? E aí depois o segundo lanche foi mais difícil ainda, não descia. E aí depois de algum tempo, até a hidratação começou a ficar complicada, né? Então chega uma hora que você precisa começar a forçar, porque o próprio organismo fica rejeitando, né? Você sente ali uma sensação de que está estufado, de que está enjoado, né? E essa situação é meio perigosa, né? Se você não forçar, aí você vai acabar ficando com abaixo do limite do que você precisaria para tá continuando ali, ou para não tá perdendo muita coisa, né, para tá passando mal, né? Então o ideal é que você sempre esteja, né, abastecendo o carro, né? Vamos fazer essa analogia, é chegar com o combustível cheio e depois ir se mantendo, né, até terminar a prova. Mas mesmo assim, terminou 100 km, a baixa de nutrientes é muito grande, né? Foram 9.300 calorias gastas durante esse treino, né? E por mais que eu tenha feito certo, forçado, hidratado, tudo, a baixa de nutrientes ficou muito grande. Então o que acontece comigo? Nos dias seguintes eu preciso comer muito, né? Então hoje, por exemplo, eu fui na academia fazer musculação. E aí eu fui me pesar depois de 9 dias da prova, 9 dias dos 100 km. Eu só engordei 500 gramas. Né? Então eu comi muito, né? Almocei bem, né? Comi pizza assim que cheguei em casa, né? Que ninguém é de ferro. Fui comer fundi com a minha namorada, tudo no domingo, bastante, e foram só 500 gramas a mais, né? do que eu tava antes, né? Então de 88,5 para 89. Então assim, depois de uma ultramaratona, eu particularmente fico com muita fome, mas muita fome. Então eu preciso repor, né? E se eu não comer, eu acabo passando mal, né? Então eu preciso comer, né? E além do mais, assim, da recuperação muscular, né? O músculo fica bastante debilitado, né? Você fica com algumas dores. Então eu fiquei com bastante dor na região das panturrilhas, né? Então também fiquei com bolha nos pés, teve dor em cima do pé esquerdo, né? Então fiquei com dor nas costas também, né? Então assim, você fica bastante debilitado. Aí você tem que ter essa recuperação muscular, né? Aí depois você tem que fazer uma corrida leve para ver onde que tá doendo, né? A questão de joelhos, né?
as articulações aí que sofrem mais, né, como o joelho, como o tornozelo, para ver se não teve nenhuma lesão nem nada disso, né? Por isso a corrida mais leve. Tem essa recuperação e tem essa recuperação dos nutrientes, né? Porque você perdeu muito e aí você tem que ir repondo, né? E eu particularmente tenho que comer muito para não estar passando mal. E também tem a situação de que, por exemplo, a gente fez no sábado, né? Terminamos, era 7h20, tudo. Aí cheguei em casa, comi 6 pedaços de pizza, que pra mim é pouco, né? Pra mim é pouco, né? Ainda, assim, tive que forçar um pouco. Aí no dia seguinte já comi bastante, mas eu acordei mais tarde. Também tive um pouco de frio, né? Geralmente, depois de ultramaratona, tem muito ultra que acaba tendo frio, né? Acaba... Por mais que esteja calor, acaba ficando se tremendo todo, tendo um pouco de hipotermia, né? Eu tive um pouco, né? Aí tive que ficar agasalhado, chegar em casa, já me cobri, né? E aí no dia seguinte já comecei a comer mais, só que eu acordei mais tarde, que era um domingo. Aí na segunda-feira eu fui trabalhar, né? E aí 8h30, né? É a hora que eu começo a trabalhar e tenho que acordar às 7h30. E meu almoço é 1h15, então você tem aí um gap de 6 horas sem comer nada, né? Então, toda hora ali no trabalho eu tinha que ficar beliscando alguma coisa, né? Então, ia lá no carrinho, né, que passa com alguma coisa, pegava, trazia alguma coisinha de casa pra estar comendo, entendeu? Ali pra estar, né, aguentando, né? Porque eu lembro que teve uma prova, acho que foi de 12 horas de Indaiatuba, né? Que inclusive eu tô com a camisa dela aqui. Que essa prova, eu lembro que eu não estava comendo tanto durante o trabalho, eu comecei a ficar meio zonzo, sabe? Começou a me dar tontura, né? Então eu particularmente preciso comer bastante para estar recuperando os nutrientes, para não me dar para não passar mal, né? Então assim, explicando bem a frase de uma ultra não termina quando ela acaba, é isso, né? Porque a gente termina a ultramaratona, só que aí é uma outra ultramaratona para você ficar em pé, para você ficar saudável e para você acabar não passando mal, não ter que ir para o hospital, tomar soro, né? Então aí fica a importância de você fazer um pré-prova, interessante você chegar com superávit, né, de nutrientes, superávit de carboidrato, de proteína, você fazer uma prova responsável, onde você não deixe cair demais os seus nutrientes ali, que você consiga sempre balancear. Tem que forçar mesmo se o organismo não estiver rejeitando, né? Porque não pode ficar no vermelho, né? Não pode, tem que tomar muito cuidado para ter questão de desidratação e outros tipos de situação. E no pós-prova você vai ter um pós-prova mais tranquilo, né? Como eu falei para vocês, meu primeiro treino de ultra eu quase desmaiei, né? Porque eu não me conhecia. Então esse vídeo tem esse intuito das pessoas que vão fazer a sua primeira ultramaratona, tomar muito cuidado com o pós-ultramaratona. Porque não é que você concluiu e me superei, acabou. Não, ainda tem uma outra ultramaratona, que é a ultramaratona da recuperação. E é nessa hora que você está empolgado que você pode ir lá querer correr antes da hora, né? Acabar se machucando. Você pode não se alimentar adequadamente, né? Já tive relatos de ultra que em treinos, que em treino de ultra deu 3-4 dias, foi para o hospital, né? Foi para o hospital tomar soro, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essa questão do pós-ultramaratona, né? Eu tenho certeza que muita gente sempre fala da preparação para a ultramaratona, né? Mas não fala do pós-ultramaratona, né? Porque uma maratona já é difícil, correr 2, correr 3, correr 4, correr 5 é muito mais complicado. E esse tipo de coisa a gente só vai aprendendo com o passar do tempo, com o passar das provas, você vai ficando mais experiente, você vai conhecendo seu corpo. Cada corpo funciona de uma maneira. Como eu dei o exemplo do Paulo, ele fez os 100 km com a gente no sábado, na segunda-feira já estava fazendo regenerativo, né, de 28 km. Então cada corpo funciona de uma maneira. Você tem a prova do Márcio Vilar, 1000 km, são 100 km por dia. Então o que eu fiz no sábado, que eu demorei 72 horas para recuperar, foram 72 horas para recuperar que eu demorei. Eles têm que recuperar em poucas horas, né? Termina
Termina a prova no dia, né? A primeira etapa do dia. No dia seguinte, 6 horas, já estão lá largando para fazer mais 100 km, né? Então esse tipo de coisa vai sendo com a experiência que você vai aprendendo, né? Mas enquanto não tiver essa experiência corporal, eu acho interessante que vocês saibam, né, que a ultramaratona você tem que tomar cuidado no pré, você tem que tomar cuidado durante a ultramaratona, né? E você tem que tomar cuidado no pós-ultramaratona. Então é sempre estar vigiando aí para não acontecer de ir para um hospital, ficar internado, nem nada disso. Tá certo, galera? Então esse é o recado que eu gostaria de estar passando para vocês, né? E assim foi a minha recuperação aí dos 100 km. Isso foi o que aconteceu comigo, né? Eu realmente tenho essa baixa de imunidade. Eu realmente preciso comer bastante após a prova, né? Então domingo, segunda, se a prova for no sábado, domingo, segunda, terça-feira, tá me alimentando bem para tá recuperando legal, né? Nutriente, e sem falar também da questão muscular aí, pelo menos ficar uns 2, 3 dias off, né? E depois ir bem de leve, né? Aí faz uma musculação ali, né? Músculos superiores, né? Faz uma natação ali no final da semana, tudo bem de leve, né? Para não dar esse problema aí de você acabar passando mal. Tá certo, galera? Então esse é o recado. Eu ia fazer um vídeo rápido, mas é um assunto que a gente acaba se estendendo um pouquinho, né? E eu espero que eu tenha passado aí a mensagem para vocês. Deixa aí nos comentários, né? Você que já fez uma ultramaratona, como que foi o teu pós-ultramaratona? Lembra daquela tua primeira que você fez, né? E das que você tem hoje em dia, né? Que você tem hoje em dia feito, né? Depois de muita experiência. Conta pra mim aí nos comentários como que foi a sua primeira ultramaratona. Grande abraço para vocês.